você precisa ser o seu primeiro público. Se você começou a postar e ninguém viu ou ninguém está dando atenção, e aí você começou a se perguntar, meu Deus, pra quem que eu tô falando? Talvez seja pras paredes. Só que as paredes têm ouvidos, os seus. Antes de você construir um público, construir uma audiência ou o que quer que seja, você precisa construir uma relação com o que você pensa. E isso geralmente acontece nesses momentos de vazio, quando você para pra analisar realmente e tem tempo antes que isso atinja outras pessoas. Sem plateia mesmo. Às vezes na frente de um fundo verde, sozinho num quarto às 10 horas da noite. Falar com as paredes talvez pareça humilhante quando a gente pensa em audiência, em visualizações, em inscritos, seguidores, enfim. Só que se você ficar muito fissurado nisso, você ignora a parte do processo que é aprender com o que você tá falando. Porque quando ninguém tá dando muita atenção, é quando você tem 100% de chance de prestar atenção no que você tá pensando pra descobrir o que você realmente quer dizer. E se você realmente quer fazer o que você tá tentando fazer. É muito fácil também cair na armadilha de se ninguém viu, não importa, não tem valor, não teve retorno nenhum, foi perda de tempo. Pra mim isso é uma forma muito miserável de enxergar a criação e medir, principalmente no começo. Porque quando você posta algo e ninguém vê, duas coisas são verdade. Sim, ninguém viu, frustrante, mas sim, alguém viu, você. E você não é um público irrelevante nesse seu processo. Talvez você seja o único público que precise realmente entender o que é aquilo. Entender o que tá acontecendo ali ainda. Porque uma coisa é você pensar, outra coisa é você se ouvir falando. É muitas vezes nesse momento que você se vê do lado de fora pela primeira vez. E aí é onde você consegue começar a perceber enquanto não tem ninguém vendo. Se aquilo é você mesmo falando, se você tá tentando ser outra pessoa, se você gosta do que você ouviu você falar, se esse assunto realmente te interessa, ou você só pegou uma pauta em alta porque você quer crescer de alguma forma. Você acha básico demais o que você tá falando? O seu nível de especialista é muito elevado para o que você tá falando e isso te irrita? Você se dá a chance de se ouvir pensando em voz alta e tira muitas das coisas que ficam guardadas na sua cabeça. E muita coisa mora nesse lugar na nossa cabeça que a gente nunca parou para ouvir. Obviamente a solução não é fingir que não se importa, porque afinal se você tá criando pra internet, você espera números, alcances, visualizações, enfim, é normal. Mas eu acho que a gente pode usar esse começo de outra forma, menos negativa, menos pesada. Em vez de olhar pra números baixos e pensar logo que ninguém se importa, ninguém liga, não deu certo, se pergunte o que você tá aprendendo com esse processo, enquanto você ainda tem tempo. O que eu tô aprendendo sobre a minha voz quando tem pouca gente ouvindo? O que eu repetiria mesmo sem números? O que eu continuaria fazendo sem nenhum tipo de recompensa? E o que eu continuo tendo vontade de criar mesmo que ninguém assista? No começo, o que você cria não tem que provar que é relevante pra todo mundo. Isso precisa te ajudar a entender o que é relevante pra você. E aí, com o tempo, você começa a entender qual é a sua voz, como você gosta de criar, e aí você vai ajustando com mais clareza, porque você passou a se reconhecer no que você faz. Eu, por exemplo, levei 6 anos pra começar esse canal, porque eu já tentei outras vezes no YouTube e ou eu desanimava depois de um vídeo porque não fazia sentido aquele conteúdo e eu não me identificava com o que eu tava fazendo só porque era uma coisa que eu gostava. Por exemplo, eu tenho outro canal que só tem um vídeo, que é um vídeo de receita de brownie, tá lá, mas é porque eu gostava muito de fazer brownie e eu tinha um jeito muito específico de fazer. E aí me pediram tanta receita que eu disse, eu acho que eu vou gravar um vídeo porque eu acho que vai ser divertido editar. E aí eu postei, só que eu fiquei tipo, sim, aí o que eu vou continuar postando? Mais receitas, eu só sei fazer, eu só sei fazer esse brownie. E aí, eu tentei até gravar outras receitas, mas eu pensava, mas qual o diferencial dessa receita? Por que as pessoas vão querer assistir? E eu até gravei uma outra receita, tá até hoje na minha galeria, porque eu não apago nada. Ainda estão lá os vídeos gravados que eu nunca editei, porque eu simplesmente pensei, meu Deus, ninguém vai querer assistir isso, eu vou postar pra ninguém ver, então eu não vou postar. E aí eu pensei, eu gosto muito de Taylor Swift, então sei falar muito bem sobre ela, eu vou começar a criar conteúdo sobre a Taylor Swift. E aí eu fui gravar um react. Só que o jeito que eu escuto música é muito específico. E aí eu passei o vídeo todo, tipo, mal reagindo. E aí eu fui editar o vídeo e eu coloquei muitas coisas pra ele ficar interessante e mais dinâmico, pra compensar a minha falta de reação. Mesmo que fosse algo que eu gostasse muito há muitos anos, mesmo assim, quando eu me vi, não fez sentido. E aí eu parei. O que eu sempre pensava era, nossa, eu gosto de falar sobre o que eu penso, eu gosto de trocar experiências e reflexões. Não é exatamente falar sobre o que eu gosto, não é falar sobre as coisas que eu gosto, é falar sobre as coisas que eu penso. E aí eu peguei todos os meus textos, eu escrevo muito nos diários, eu tenho vários cadernos. Eu comecei a transformar eles em roteiros. E aí eu gravei o primeiro vídeo. E aí quando eu assisti e eu me vi, foi aí que eu disse, cara, finalmente clicou, mano. Sério,
É isso aí. Era isso que eu queria. Era me ver falando e refletindo de volta e aprendendo com o meu próprio pensamento. E pensando, tipo, nossa, eu realmente falo coisas que fazem sentido. Eu realmente gostei de ouvir o que eu falei. E a minha voz ressoou pra mim, primeiro. Porque eu gravei sozinho no meu quarto. Depois eu assisti e eu editei tudo sozinho. E eu fui ouvindo e pensei que interessante ver os meus pensamentos sendo desdobrados com imagens que complementam, com eu falando aquilo pra mim mesmo. E falando coisas que eu escrevo nos meus diários, que antes eram só palavras e agora são mini filmes na minha frente. E quais sensações que outras pessoas teriam vendo isso. Então eu tive vontade de mostrar. E aí tudo fez sentido, finalmente agora. Mas foi depois de muito tempo, muitos anos, falando sozinho, falando com as paredes, pra que eu percebesse e entendesse qual é a minha voz, o que que eu queria falar e o que que eu queria me ouvir falando, o que eu queria me ver falando. Então sim, as paredes têm ouvidos, os seus. Eu postei pra 0 pessoas e mesmo assim, eu entendi finalmente o que eu gostava de fazer e de falar. E isso é muito valioso. Quando eu postei e não tinha público, não tinha ninguém ali vendo além de mim, eu pude analisar e dizer não é isso. Pude apagar, arquivar, repensar e ninguém tava vendo, então eu pude tentar de novo várias vezes. Já pensou o que teria acontecido se eu tivesse continuado postando mesmo assim, correndo atrás de um público e que alguém visse? Eu provavelmente ia cair na armadilha de fazer algo que eu não tava gostando e parar ou só me achar um fracasso sem motivação pra continuar tentando. Agora que eu realmente gosto do que eu tô fazendo, depois de todas essas tentativas, eu crio porque eu quero ver feito. E quem vier no caminho é super bem-vindo, mas no fundo isso é pra mim. Então continue sim falando com as paredes, mas não de qualquer jeito. Analise, observe o que você fala, grava, posta, observa, vê a sua postura, o que você gosta de falar, quem você tá querendo ser. Se você tá fingindo ser alguém, perceba o que te dá vergonha e o que te dá vontade de continuar, principalmente. Antes de construir a sua plateia, você precisa construir a sua voz. E o que fica pra você como análise no final, além de todas as métricas de alcance e de números, são perguntas que só você mesmo pode responder. É genuíno? Reflete o que você quer criar? O que diz pra você sobre você mesmo? Você quer que chegue nos outros por ser valioso pra você ou porque ainda precisa de validação?